GPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos ao GPANcast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui hoje para recepcionar o nosso convidado especial, que vai tratar sobre o IEGM do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na estrutura do PPA. Recebemos então o diretor da GPAN, o Marcelo Carlos dos Santos. Olá, Gisele, tudo bem? Estamos aqui então hoje para conversar um pouquinho sobre o IEGM e vamos para mais um podcast. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer. Fique à vontade. Espero que você goste do nosso bate-papo, que você fique à vontade realmente, se sinta em casa. Estou bem à vontade, estou me sentindo em casa. Obrigado. Agora, na primeira parte, nós vamos tentar entender um pouco sobre o IEGM. Então, eu gostaria que você nos explicasse o que é o IEGM e como que ele é calculado. Perfeito. O IEGM ele é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para mensurar a efetividade da implantação das políticas públicas desenvolvidas nos municípios do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas, até então, até 2017, ele mensurava e focava a sua fiscalização, na verdade, no atendimento dos limites legais por parte dos municípios. No entanto, ele percebeu que só isso não estava sendo suficiente. Por quê? Porque os municípios aplicavam os mínimos constitucionais e até mesmo mais que os mínimos constitucionais. No entanto, a população continuava com a prestação de um serviço de baixa qualidade. Em razão disso, o Tribunal de Contas desenvolveu esta ferramenta, que procura mensurar, através de um questionário que é apresentado anualmente aos municípios, se o gasto público está sendo efetivo, ou seja, se ele está trazendo resultado efetivo, se ele está mudando a vida da comunidade do município. Então, muito interessante, né? Não é só gastar, é aplicar de forma eficiente os recursos, né? Exatamente, não é só gastar, porque gastar é fácil. Agora, esse recurso que é gasto, ele é proveniente dos impostos que o cidadão paga. Portanto, o cidadão tem todo o direito de ter um retorno efetivo desse dinheiro que é gasto. Você me perguntou também como o IEGM é calculado. Uhum. O IEGM ele é calculado através de métricas que o Tribunal de Contas desenvolveu, que abrangem, essas métricas, elas abrangem uma pontuação que é trazida por todas as dimensões do IEGM. Cada dimensão tem um total de pontuação possível de 1.000 pontos. E isso vocês observam quando vocês recebem o questionário do IEGM para ser respondido no final do exercício e no comecinho do exercício seguinte. Então, cada dimensão tem uma pontuação total e o Tribunal de Contas, através de algumas métricas que vocês podem acessar no manual do IEGM, que o Tribunal de Contas disponibiliza todo ano, ele calcula as notas de cada dimensão e a nota geral do IEGM. Para que os municípios possam ter uma nota A, que é considerada a melhor nota, coloquemos assim, ele precisa pontuar, ter uma pontuação de pelo menos 95% nas dimensões, em cada dimensão. Se em cada dimensão ele tiver uma pontuação correspondente a 0,90%, não 95%, a 0,90%, ele vai ter uma média A. Se ele pontuar em pelo menos 5 dimensões com uma média A, ele vai ter o IEGM geral A. Se ele pontuar de 75% a 90%, ele vai ter uma nota na dimensão
B+. Se ele pontuar de 60% a 75%, ele vai ter uma nota na dimensão B. Se ele pontuar de 60% a 75%, a nota será C+. E se ele pontuar de 0,5 a 0,60, C+, e até 50, a nota C, que é considerada pelo Tribunal de Contas aquela que indica que as políticas, os programas estão sendo desenvolvidos com pouca efetividade. Então, antigamente, quando a gente recebia o relatório do Tribunal de Contas, a gente olhava lá na síntese do apurado, estava lá 15% da saúde, ok. Então, a gente nem desenvolvia nada além, né? Hoje não, hoje nós temos que também considerar o índice ali, a eficiência da utilização de tudo, né? Você tocou num ponto importante, porque a partir da implantação e consolidação do IEGM, o Tribunal de Contas também está mudando não, ele já mudou, em verdade, a forma como ele direciona e realiza aquela fiscalização anual. Sim. Né? Então, ele tem, se nós pegarmos hoje um relatório de contas dos municípios, das contas anuais, a gente vai perceber que o que está no relatório é aquilo que está no questionário do IGM. Sim. Por quê? Porque é o que você disse. O questionário do IGM ele já abraçou a questão do alcance das aplicações mínimas constitucionais na saúde, na educação, no Fundeb, enfim. Né? E também o relatório das contas anuais, ele aponta tudo aquilo que não foi cumprido pelos municípios, né? E que o próprio município diz que não cumpriu no relatório do IEGM. Então, hoje em dia, o relatório das contas nada mais é do que uma síntese daquilo que não foi cumprido pelos municípios, né, lá no IEGM. Maravilha. Quais são essas dimensões avaliadas pelo IEGM? Olha, são 7 dimensões que são avaliadas pelo IEGM. Nós temos o I-Planejamento, o I-Educação, o I-Saúde, o I-Fiscal, nós temos o I-Cidades, o I-TI, e nós temos também, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, o I-Ambiente. Então, são 7 dimensões que o Tribunal de Contas analisa para poder medir, de certa forma, a efetividade das políticas públicas desenvolvidas pelos municípios dentro dessas áreas que o Tribunal de Contas listou, né? E esta separação dessas áreas, digamos assim, ela não foi feita aleatoriamente, ela foi feita de acordo com o gasto dos municípios nas suas leis orçamentárias. Então, o Tribunal de Contas esquadrinhou onde o município gasta mais e, a partir daí, ele separou esse gasto nessas dimensões. E você pode apresentar alguns exemplos utilizados para medir a efetividade na gestão municipal de cada dimensão? Olha, vamos lá. O Tribunal de Contas, ele traz no questionário várias perguntas. Em cada área são várias perguntas, né? E é através dessas perguntas que ele mede a efetividade do gasto em cada dimensão. Então, vamos lá. Na saúde, no planejamento, desculpa. No planejamento, ele verifica se há coerência entre o resultado dos indicadores, dos programas e das metas das ações. Ou seja, ele mede o resultado alcançado em todos os indicadores de um programa comparado com a média dos resultados alcançados nas ações deste mesmo programa, com base, evidentemente, nas informações constantes no relatório de atividade. Também, no I-Planejamento, ele mede o percentual de alteração orçamentária que é realizado durante a execução do orçamento. Normalmente, o Tribunal de Contas ele tem insistido e ensinado que os municípios devem trazer nas suas leis orçamentárias uma autorização de alteração orçamentária que se limite
ao percentual da inflação, né? Infelizmente, nem sempre isso é possível, porque a rotina, o dia a dia da execução orçamentária é muito mais complexa do que sonha a nossa boa filosofia. Então, por vezes, os municípios eles precisam extrapolar aquele limite, e isso é permitido pela 4.320, que não traz nem a Constituição, não trazem nenhum limite, nenhuma barreira percentual para alteração orçamentária. Por óbvio que nós não podemos, ao final do exercício, desvirtuarmos o orçamento inteiro. Então, o Tribunal de Contas, para evitar esse desvirtuamento muito grande, ele analisa qual foi o percentual que os municípios realizaram ao longo da execução orçamentária de alteração, né? E por fim, nesta dimensão, nós temos lá uma questão bastante prática também, que é a pontualidade do envio de documentos relativos às peças de planejamento ao sistema UDESP, né? Porque vocês sabem que tudo que os municípios enviam para o Tribunal de Contas é feito hoje em dia através do sistema UDESP, tudo eletronicamente, e tudo tem prazo. Então, se o município rotineiramente perde esses prazos, ele vai ter uma diminuição na dimensão planejamento. Já no I-Fiscal, o Tribunal de Contas, através do questionário do IGM, né, ele analisa a execução orçamentária e financeira do município, a manutenção dos limites legais, que nós já discutimos aqui, 15% na saúde, 25% na educação, Fundeb, né, as decisões que o gestor toma em relação à aplicação dos recursos vinculados e a transferência da administração municipal para entidades do terceiro setor. No IEDUC, evidentemente, a gente já disse aqui a questão da aplicação mínima, constitucional, né? Também se o município oferece creche, também se o município oferecendo creche, quantas creches ele disponibiliza, se nessas creches há parquinho, se não há parquinho, se há uma rotina de limpeza. Se tem vagas, né? Se tem vaga, se não tem vaga, se o município levanta a necessidade de vagas ou não, se o parquinho sofre uma rotina de higienização ou não, né? Também, se os profissionais dessas creches participam rotineiramente de cursos de aperfeiçoamento ou não. Aliás, isso é uma questão recorrente no questionário do Tribunal de Contas, né, do IGM, a questão do treinamento dos servidores públicos, que é muito importante para que eles possam estar atualizados daquilo que acontece na dinâmica da administração pública e possam, com isso, desenvolver novas práticas que tragam melhores resultados, né? Se houve, então, ainda lá na educação, o tribunal levanta, pergunta, questiona se houve entrega de uniforme escolar, se houve a entrega, quando esse uniforme chegou à mão dos alunos, porque não adianta você entregar, mas entregar no final do exercício ou no meio do ano. Então, esta entrega não foi efetiva e por aí vai. Na questão da saúde, também, além dos 15% mínimo de aplicação, né, o tribunal questiona se foi utilizado algum sistema informatizado, né, para a prescrição eletrônica de medicamentos e também a expedição de receitas, se houve disponibilização de serviço de telemedicina, se as auditorias concluídas no exercício ao qual se refere o questionário, evidentemente, né, pelo componente municipal do Sistema Único de Saúde, está disponibilizada no site das prefeituras e por aí vai. Na questão ambiental, no I-Ambiente, são consideradas o atendimento de processos quanto à qualidade da coleta e tratabilidade de esgoto e dos resíduos sólidos, cujo manejo seja de responsabilidade do município. Se os servidores responsáveis, mais uma vez, é a questão de treinamento, responsáveis por questões de meio ambiente, recebem treinamento periódico. Se o município instituiu a lei de queimada, onde se há uma coleta seletiva do lixo
residencial, se esse lixo é disposto de forma correta, enfim, são várias questões que o tribunal utiliza para mensurar a efetividade do gasto. No e-Cidade, o tribunal pergunta se criou-se uma coordenadoria municipal de proteção e defesa civil, né, ou um órgão similar responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil. E a gente vê o quanto isso é necessário hoje na tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, onde, em razão das mudanças climáticas que muita gente nega, o estado foi completamente devastado por fortes chuvas e, infelizmente, ele estava completamente despreparado para atender esta população atingida, pelo menos é o que se noticia, né? Segundo eu vi numa reportagem ontem, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul possuía somente, para atender o estado inteiro, 8 servidores. Né? Então, a gente pensa que não, mas em razão de tudo que está acontecendo no planeta, nós temos que estar preparados. A gente não sabe o nosso município, no que ele pode ser atingido. Aliás, se você me permite me estender, quanto a essa questão, o governo federal disponibiliza lá no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um sistema que se chama Adapta, se não me falha a memória, que esquadrinhou no Brasil inteiro todas as possibilidades, todas as fragilidades do município em razão de intempéries, né? E a partir daí ele elencou ali vários problemas que os municípios podem enfrentar, né, para que os municípios possam, tendo essa informação, organizar as suas defesas caso aquele problema se apresente. Então, eu aconselho a quem estiver nos ouvindo e é da área, né, que acesse essa ferramenta lá, que é uma ferramenta muito, muito rica para que possam aperfeiçoar o planejamento na área ambiental. Inclusive, nos relatórios, né, o tribunal costuma apontar quais providências estão sendo tomadas em casos de alterações climáticas, enchentes e tudo mais, né? Então, os municípios já devem estar se preparando para que, caso ocorra, né, já tenham soluções. E também pontuando, né, se há recursos que estão sendo disponibilizados para atingimento desses índices, né, dentro da efetividade de tudo isso. Exato. Eu acho que a ideia do Tribunal de Contas, quando trouxe essa questão para o questionário, foi justamente essa. Olha, se houver uma tragédia como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, vocês estão preparados para enfrentá-la? É isso que o Tribunal de Contas quer saber. O cidadão, ele será atendido se houver uma tragédia ambiental ou uma explosão de gás ou desabamento de um prédio, enfim, seja qual for a emergência, o cidadão será atendido? O município está preparado para atender o cidadão? É esse o objetivo desse questionamento do Tribunal de Contas. O seu atendimento vai ser efetivo? Sim. Né? Ainda nessa questão do e-Cidade, o tribunal questiona se há levantamento e fiscalização das áreas de risco do município. Sim. Né? Não é a realidade da nossa região aqui, mas muitos municípios possuem pessoas que moram em situações, em lugares de risco. Podem sofrer um alagamento, mora perto de uma encosta, pode desabar a encosta em cima das casas. Então, também o Tribunal de Contas ele pergunta se o município fez este esquadrinhamento dessas áreas de risco e está preparado. Por fim, no IGOV-TI, a prefeitura deve informar, né, se ela possui uma área ou um departamento de tecnologia da informação,
Se possui, quais são os recursos que vocês disponibilizaram para que esse departamento ou essa área possa desempenhar as suas atividades de uma forma correta, né? Se o município possui o plano diretor de tecnologia da informação. Hoje em dia, tudo é feito através de canais e de ferramentas de informática, né? Absolutamente tudo. Eu estava renovando a minha carta ontem e fiquei sabendo que dá para fazê-lo via sistema do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Eu entrei lá, coloquei todos os meus dados, já agendei. A única coisa é fazer o exame médico. Exatamente, já agendei por ali mesmo o exame médico. O que eu vou ter que fazer agora? Passar no banco, pagar a taxa, passar no consultório, que o próprio sistema... A taxa dá para pagar pela internet também. Eu já não sei. É só o exame médico agora. Então, a gente paga a taxa, vai lá no consultório, que o próprio sistema já seleciona, né? No horário marcado, faz o exame e pronto, você vai receber a sua habilitação na sua casa. Então, tudo hoje é informática, tudo hoje é internet. Então, nós temos que estar preparados. Isso é bom e isso é ruim, porque a gente sabe dos vários crimes e desvios que são cometidos na via digital. Então, o município tem que estar preparado também para isso. Se ele não tiver um departamento, um plano esquadrinhado, organizado para isso, ele não vai estar preparado. Só para dar um exemplo para vocês, o município que a gente era cliente nosso, ele ficou 3 meses parado porque hackearam todo o sistema da prefeitura, travaram tudo e eles só tinham, se não me engano, um backup de uma semana, de alguma coisa assim. Então parou tudo. Parou tudo, mas ficou 3 meses parado, até que eles conseguiram resolver. Se é um município que tem um backup nas nuvens, que tem um plano de contingenciamento, enfim, não ia sofrer esse transtorno todo. Tá? Então são essas as questões que o tribunal, entre outras, evidentemente, a gente só pensou algumas, que o Tribunal de Contas avalia para medir a efetividade do gasto em cada dimensão. Maravilha. Então a gente encerra agora o nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente retorna. GPANcast, o podcast do servidor público. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a importância do IEGM em relação à estruturação do PPA. Então, primeiramente, como que o IEGM pode orientar a elaboração do plano plurianual? É uma boa pergunta. O IEGM deve ser trazido, gostemos ou não, do IEGM, ele deve ser trazido às peças de planejamento. É bom que se diga também que o IEGM não criou nada novo. O Tribunal de Contas, quando organizou o IEGM, não criou nada novo, não inventou nada. Ele trouxe e procura apurar somente aquilo que a legislação já obriga os municípios a fazerem, né? Então, não há nada estranho à administração no IEGM. Isso é bom que se diga. Não é um bicho de 7 cabeças, não é nada que o tribunal inventou, não é nada de outro mundo. Né? Nada que não possa ser cumprido. Nada que não possa ser cumprido, mesmo que não no primeiro momento, né? E nós já estamos aí com 2017 para 2024, já são 7 anos, né? Se não num primeiro momento, que se faça uma organização para que ele seja cumprido ao longo do mandato do gestor. O tribunal vai ver esta evolução com bons olhos. Né? Ele vai perceber que o gestor está se esforçando para poder desenvolver programas que possam efetivamente trazer resultados para a população. Né? Então, objetivando que esta temática do IEGM seja agregada ao PPA, né, nós orientamos que os gestores organizem dentro de suas administrações, se não um departamento, pelo menos uma comissão
né? E essa comissão, ela evidentemente, ela tem que ser bastante eclética, para que esta comissão possa acompanhar os resultados do IEGM. Primeiro, conhecer o que é o IEGM, entender as perguntas que são postas no questionário em cada dimensão, levantar o que o município está fazendo, o que o município não está fazendo, e, quando da elaboração do PPA, trazer estas questões à discussão, né, para que estas questões que não estão sendo desenvolvidas ou cumpridas pelos municípios sejam abraçadas pelo planejamento municipal. Eu vou dar aqui um exemplo que a gente vê em 99,9% dos relatórios das contas municipais, que é o tal do AVCB. Sim. Né? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros dos próprios municipais, sobretudo da saúde e da educação. Sim. E dos outros próprios também, é claro. Né? Por que não, então, sabendo disso, quando se for formular um programa na área da educação, na área da saúde e até mesmo da administração, não prever uma açãozinha ali que era obtenção do AVCB. Até porque se for um prédio ou uma empresa, né, privada, se não tiver o AVCB, não tem o alvará de funcionamento. E aí o prédio público pode funcionar, né? Então tem tudo isso. Então a gente tem que levar em consideração que é obrigatório, todos têm que providenciar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Para garantir a segurança de todos também, né? Você não tenha dúvida. Você imagine que por uma falta de sorte, vamos colocar assim, qualquer, aconteça uma tragédia numa escola de educação infantil e que essa tragédia cause a morte de vários alunos e esta escola não tenha VCB. Sim. Vocês já imaginaram as consequências disso? São várias linhas de responsabilização que podem recair sobre o gestor. Criminal, administrativa, enfim, são várias linhas. Então, por que não aplicar um recurso que não é grande, né? Em comparação ao problema que pode evitar, não é um recurso grande. Por que não, então, aplicar um recurso para poder obter o AVCB e, evidentemente, para que se obtenha o AVCB, é necessário que os próprios públicos tenham condições de responder, né, a incêndios, enfim. Sim. Né? Por que não fazer isso? Isso é uma questão que está lá no questionário. Eu anotei aqui, é o quesito 5.0 do IEDUC e o quesito 13 da saúde. Eles perguntam lá, vocês têm AVCB? Né? Por que não, então, quando formularmos o planejamento no PPA, nestas áreas, colocarmos lá uma ação destinada à obtenção dos AVCBs. Nós temos ainda a questão dos planos municipais como a destinação final dos resíduos sólidos, que é o quesito 7.3 do planejamento. Aqui não vai se gastar nada, é simplesmente sentar o pessoal responsável e desenvolver um plano de destinação de resíduos sólidos. Por que não fazer isso e trazer isso ao planejamento? Não vai gastar um centavo, coisa fácil de se fazer. E, infelizmente, eu posso dizer, baseado na nossa experiência, evidentemente, que não é todo município que tem esse plano. Né? Então, esta comissão, ela vai tomando conhecimento do que é o IGM, como é composto o questionário, quais são as questões, quais são as áreas, o que o município faz, o que o município não faz, vai trazer todos esses temas à discussão quando o PPA for confeccionado. E lembro que no ano que vem, que é o primeiro ano de mandato, nós teremos que
organizar, confeccionar, pensar um novo PPA que vai valer para 26, 27, 28 e 29. Então, esta é a oportunidade de nós trazermos as questões do IEGM para o PPA. Maravilha. E diante de todas essas informações, de tudo que a gente anda analisando, municípios que já trabalhamos, né? Hoje a GEPAN trabalha atualmente, né, em mais de 40 municípios dentro do estado de São Paulo. Então nós temos já uma expertise ali, né? Conhecemos algumas qualidades, realidades, né, dos municípios. Dentre esses municípios que já conhecemos ou outros, você pode citar algum que já utilizou o índice de efetividade da gestão municipal, né, o IEGM, como base para elaborar o PPA? Você tem conhecimento de algum que teve essa, essa sensibilidade de usar o índice e tentar melhorar os serviços públicos dentro da gestão municipal? Olha, dentro da nossa expertise, a gente observa que a boa vontade, sobretudo dos servidores, né, de trazerem essa temática para a discussão do planejamento. E, infelizmente, são raros os que conseguem, né? Se nós levarmos em consideração os resultados, os últimos resultados do IEGM, que foram apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são os últimos resultados, são o IEGM 2023, com lastro no questionário de 2022. Nós podemos dizer com toda certeza que lastreado, evidentemente, nos resultados, tá? Que são pouquíssimos municípios, né, que têm procurado atender ao IEGM. São pouquíssimos municípios que possuem, que desenvolvem programas efetivos para a sua população. Eu anotei um número aqui, se vocês vão permitir consultar mais uma vez aqui as minhas anotações. Nenhum município, neste último relatório do Tribunal de Contas, que divulgou o IEGM 2023 base 2022, nenhum município, o Estado de São Paulo, possui 645 municípios. Desses 645, são jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 644. Por quê? Porque a capital ela tem o Tribunal de Contas próprio. Tá? Então, dos 644 municípios jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nenhum, zero, obteve nota A na dimensão geral, no IEGM geral, nem nota B+, dos 645. Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, somente 52 cidades obtiveram nota B no índice, ou seja, 8% do total de municípios jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo obtiveram a nota B, né, que é uma nota que demonstra que as políticas públicas estão tendo alguma efetividade. Posso eu depreender que a grande maioria dos municípios não está, né, trazendo as questões propostas e apresentadas no IEGM para o seu planejamento. Se do contrário fosse, acredito, né, que nós teríamos um cenário um pouquinho mais acalentador na questão do IEGM. Acho que também tem muito envolto a questão que 2022 ainda tem um resquício da pandemia, né? Mas então, pode ser que alguma coisa tenha influenciado. Mas se nós formos analisar, Gisele, a questão da pandemia, ela justificaria uma deterioração nas notas da saúde e da educação. Sim. Não nas demais. Planejamento, tecnologia. Exatamente, né? Fiscal, planejamento, meio ambiente, né? Na área de educação
e Saúde, o próprio Tribunal de Contas, quando analisou as contas dos municípios de 2021, 2020, 2021 e até 2022, ele deu uma, como dizem no popular, uma aliviada, né? Porque ele realmente entendeu que os municípios, nesses exercícios, estavam muito demandados na área da educação, na área da saúde, né, em razão da pandemia. Portanto, em razão de tudo que aconteceu, evidentemente, os indicadores dessas dimensões, educação e saúde, sofreriam uma queda. Nas demais, me parece que não há justificativa para uma piora do cenário. Perfeito. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro bloco. GPANcast, o podcast do servidor público. Agora, nesse bloco, vamos tratar sobre o uso do IEGM no PPA. E aí eu queria saber o seu ponto de vista sobre os desafios enfrentados pelo gestor quando da elaboração e da estruturação do PPA. Boa pergunta. Eu vejo assim, um dos principais desafios enfrentados pela administração pública para poder incorporar as questões do IEGM no seu planejamento é o desconhecimento dos municípios dos seus problemas, né? O gestor público, ele tem um conhecimento empírico dos problemas do município porque ele mora na comunidade. Então ele vê uma coisa ou outra e acredita que conhece a totalidade da realidade do município, da comunidade em que ele vive. E, infelizmente, não é verdade, né? Então, um dos primeiros problemas para que se possa desenvolver, né, melhorar a estruturação do PPA é conhecer os problemas enfrentados pelo município, né? E só vai fazer isso se conseguir ter informações e mensurar quais são esses problemas, fazendo uma pesquisa, né? Há uma lei, vocês me desculpem, eu não vou me lembrar o número, federal, que apregou a necessidade da realização de pesquisas de satisfação do usuário, né, sobre os serviços prestados pela administração. Nesta pesquisa, pode ser incluída ali uma perguntinha dos problemas da comunidade, do cidadão, que o cidadão enfrenta no dia a dia. Sim. E através desta resposta, dá para se ter uma dimensão dos reais problemas do município, né? Em segundo lugar, infelizmente, nós não temos equipes preparadas para a formulação de programas e de políticas públicas para o atendimento, mais uma vez, da necessidade da população. Tudo é feito de uma forma um tanto quanto empírica, de uma forma um tanto quanto apressada. Os programas normalmente são desenvolvidos, os projetos, né, quando a União ou o Estado abre uma linha de transferência de recursos para determinada área. Aí junta lá o pessoal da área e monta um programa, um projeto para poder tentar receber um naco desse recurso, né? E não é assim que deveria funcionar. Deveria haver aí, como nós sugerimos, a comissão para acompanhamento do IGM e da realização dos programas do PPA, também deveria haver uma equipe voltada ao conhecimento, né, dos programas, levantamento de programas e preparação de projetos que possam efetivamente responder às demandas da população e resolver aqueles problemas trazidos. E por fim, nós temos ainda
uma questão que também é bastante importante, que é a falta de recurso financeiro. Todo programa a ser desenvolvido precisa de dinheiro. Isso é fato. Né? Todo programa precisa de dinheiro. E eu vou recorrer de novo à minha colinha aqui. No estado de São Paulo, de 645 municípios, 509 são considerados pela metodologia da Fundação SEAD municípios de pequeno porte, ou seja, são municípios que possuem população até 50 mil habitantes. De 645, 509. E esses municípios, sobretudo aqueles menores, com população até 10 mil, 20 mil habitantes, não possuem uma base arrecadatória que permita uma expansão muito grande daquelas receitas que o município arrecada no seu próprio território. IPTU, ISSQN, né? Então, infelizmente, os menores municípios não possuem. E também nós temos aí a vertente política, né? Que são poucos os gestores que querem aumentar, mesmo conseguindo aumentar a carga tributária, né? Porque aí ele vai ter problema nas próximas eleições. Então, são vários fatores, várias as vertentes que levam a uma dificuldade do gestor poder utilizar o IGM na estruturação do PPA. Mas é possível. Sim. É possível. Às vezes tem que colocar na balança essa questão de popularidade ou não, né? O gestor se vê nesse desafio em relação a cumprir todas essas metas, né? Essas dificuldades para efetivamente utilizar de forma correta, de forma justa, né? Sim, eu entendo a situação do gestor e não gostaria de estar na pele deles, não, né? Porque a administração pública ela é composta pela parte técnica Sim. E pela parte política. Com Evidentemente, certeza. nós não podemos escantear a parte política, nós não podemos demonizar a política na vida da administração e na nossa vida corriqueira. Os problemas do país e do cidadão só serão resolvidos através da política. Nós não temos no nosso regime democrático outra forma de fazê-lo. Né? Então, realmente, é uma equação um tanto quanto difícil de ser resolvida. De fechar a conta, De fechar a conta, né? Em relação ao papel do cidadão no acompanhamento dos índices e na cobrança por uma gestão municipal mais eficiente e transparente, o que você pode nos dizer? Porque hoje nós sabemos que o cidadão pode recorrer a vários meios. Nós temos ouvidoria, nós temos a participação popular em audiências, mas assim, de forma que o cidadão realmente consiga acompanhar. Qual meio que você pode nos orientar ou uma reflexão em relação a isso? Olha, Gisele, você sabe que eu tenho pensado bastante nisso e estou até rascunhando um artigo. Olha que interessante. Um artigo sobre esse tema, que é o tema da participação popular nas administrações. A minha pós-graduação é a participação popular na administração Bacana, pública. você vê que É o meu artigo. Exato, foi é esse bastante rico e interessante. Né? Eu penso assim, a primeira coisa que nós temos que ter, antes disso um pouco, a participação popular foi trazida à vida da administração pública através da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que até onde eu me lembro foi o primeiro regramento legal que falou em audiência pública, né, que impôs a necessidade das administrações ouvirem a população através de audiência pública, e essa experiência da Lei de Responsabilidade Fiscal foi trazida dos países mais desenvolvidos, dos chamados países de primeiro mundo. Inglaterra, França, Suíça, Estados Unidos, países em que nada se faz antes de se ouvir a população. Vocês devem estar cansados de ouvir, quando tem a eleição americana, Sim.
né, que o cidadão vai lá e ele não vota somente no presidente, nos deputados e nos senadores. Eles votam em várias outras questões, que são questões regionais e da própria cidade em que o cidadão vive, né? Então, mas infelizmente, apesar da lei de responsabilidade já ter 24 anos, né, a população participa pouco, ou nas audiências públicas que a gente já teve a oportunidade de acompanhar e apresentar, é uma participação pífia, quase ninguém aparece, né? Quando aparece alguém, uma ou duas pessoas, né? E que estão ali para ouvir, para não dar opinião, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos urgentemente reforçar e mudar é a cultura da população para que ela possa participar e se interesse pelas audiências públicas. Porque é este instrumento que a população tem para ser ouvida. E depois não adianta a gente ficar reclamando, mas não faz escola no meu bairro, mas na minha rua não é asfaltada. Ok, mas você foi lá na audiência pública dizer que a sua rua precisa ser asfaltada, apresentou a sua dificuldade, o que a gente já tinha dito anteriormente. Exatamente. Né? Se a gente não traz essa dificuldade, esse querer, né, a necessidade não há o conhecimento. Muitas vezes a pessoa tem só o conhecimento superficial, né, o gestor ali no caso. Então, é importante essa participação efetiva realmente do cidadão. Né? Com certeza, porque é aquilo que a gente já disse, né? O gestor, ele conhece os problemas da bolha na qual ele vive. Sim. E as cidades têm várias bolhas. Tem a minha, tem a Gisele, tem a de vocês que estão nos ouvindo. Né? Cada bolha tem os seus problemas. Né? E se eu vou conhecer os problemas da minha bolha, né? Então, o gestor público é mais ou menos por aí também. Ele conhece os problemas da bolha dele. Né? E se for uma cidade um pouco menor, às vezes nem da bolha dele ele conhece. Né? Ele conhece ali realmente o entorno mais próximo dele. Né? Então, a participação popular nas audiências públicas é uma primeira ferramenta, né, para que a população possa acompanhar a gestão municipal. Uma segunda ferramenta, e muito importante, como você já trouxe quando você fez a pergunta, é a questão das ouvidorias, é a questão dos sites. Toda prefeitura tem que ter no seu site um portal da transparência, né, que este portal traz diversas informações de onde o seu dinheiro é gasto. Aí você pode verificar, inclusive, quem é o fornecedor que está sendo pago, quais são as licitações que foram feitas, de quais produtos, quem ganhou e que valor. Então, tudo isso a gente pode acompanhar através dos sites da prefeitura, no portal da transparência. Tem lá também, olha, quem são os servidores municipais, quais são seus cargos, quanto eles ganham. Isso tudo está lá no portal da transparência, que também é uma baita ferramenta que nos permite participar e fiscalizar, sobretudo fiscalizar a aplicação do nosso dinheiro. E depois cobrar. Evidentemente que, tendo participado da formulação da política pública, dos programas que serão insertos no PPA, tendo esta ferramenta de fiscalização através do portal da transparência, tendo lá a oportunidade de se manifestar junto ao ouvidor do município. Olha, meu bairro está sem creche, sem professor, sem médico. A gente pode cobrar. Mas, se nós não participamos, como a gente vai cobrar? Fica complicado. Então, nós precisamos mudar a cultura do cidadão para que ele possa entender que quem paga por tudo isso que acontece no dia a dia da administração é o próprio cidadão através de seus impostos. Sim. Todo mundo paga imposto. Eu não pago imposto de renda. Ok, mas quando você vai comprar o arroz, o feijão, a carne, o carro, a água, a energia elétrica, você paga imposto. No finalzinho do cupom tá lá. Você pode olhar, tá lá. Você paga imposto. Isso tudo vai para a União, para os estados e para os municípios. E é com esse dinheiro que
os entes federados, União, Estado, municípios, eles desenvolvem os programas que são pensados no PPA. Né? Então, eu vou deixar aqui, nós já estamos terminando, acredito eu, uma reflexão para vocês. E é uma reflexão que eu procuro deixar sempre que eu falo os encontros que eu faço, dos quais eu participo, com os servidores municipais. Se nós pegarmos o levantamento que é feito no mundo inteiro, feito pela ONU, do Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos verificar que há vários anos, um país que é pequeno está entre os 10 melhores países do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano. E qual é esse país? A Noruega. O que tem na Noruega? Petróleo e bacalhau. Não estou aqui, evidentemente, menosprezando. O bacalhau norueguês Não, é não o estou mais dizendo- famoso. Não me entenda mal, não estou menosprezando a Noruega. É um grande país muito importante no contexto mundial, mas o grosso das suas receitas, até onde eu conheça, é o petróleo. O Brasil, com certeza, tem muito mais bacias de petróleo do que a Noruega. Fora isso, nós temos minério de ferro. Nós temos grandes espaços desocupados em que se cria gado e se planta e se exporta para o mundo inteiro. Né? Por que não o Brasil estar na lista, estar ranqueado entre os 10 países com maior índice de desenvolvimento humano? Por que não? Que a Noruega tem que nós não temos? Acredito eu, não conheço a realidade da Noruega, que seja uma maior participação do norueguês, né, na vida pública, na formulação de políticas públicas que vão atender às suas demandas. Participam e cobram. E, evidentemente, o gestor norueguês, acredito eu, ele ouve a população e realmente executa aqueles programas que a população diz que são importantes para ela. É uma reflexão que eu deixo para a gente encerrar aqui. O nosso podcast é destinado a você, gestor público, servidor público. Então, estamos aqui dizendo que é importante a participação popular, mas é importante também ser ouvido. Às vezes nós temos a participação, mas não temos depois essa moeda de troca, né? Então o gestor também tem que assumir o compromisso de dar a voz àquele que também se fez presente. Né? É excelente essa sua colocação, porque por vezes o cidadão, raras vezes, digamos, raras vezes, quando o cidadão participa, ele realmente ele não é ouvido. As audiências públicas são feitas pro forma para atender a legislação. E aquelas eventuais sugestões apresentadas pelo cidadão não são levadas ao planejamento. Inclusive, no questionário do IEGM tem uma perguntinha lá sobre esse assunto. Né? Olha, vocês atenderam às demandas da população? Vocês colocaram aquela sugestão do cidadão no planejamento? Porque não adianta nada também o cidadão participar e a hora que ele for dar uma olhadinha lá se ele foi ouvido ou não, a administração desprezou a opinião, a sugestão do cidadão. Marcelo, nós trouxemos aqui todo esse debate, nós convidamos você para falar sobre o IGM, sobre a importância desse índice, né, junto à estruturação do PPA. E agora, eu queria apresentar você, ouvinte, você gestor, você servidor, o que nós preparamos para vocês, que é um treinamento.
um curso em que o Marcelo vai ministrar especificamente sobre esse assunto. Então, serão 3 horas de treinamento no dia 12/6. Os clientes GEPAM, eles terão acesso gratuito a esse treinamento. Então, cliente GEPAM, já faça sua inscrição, não deixe para a última hora, garanta a sua vaga nesse assunto tão importante e relevante, principalmente neste ano que vamos ter eleições municipais, aqueles que têm a intenção já de ingressar como o representante público, né? Até mesmo do legislativo, mas em especial do executivo. Então, vocês que têm a intenção de concorrer, né, a uma vaga, que vocês já pensem nas suas obrigações, nas suas responsabilidades e já busquem treinamento, já busquem qualificação e já entendam um pouco mais das suas futuras funções. Então, Marcelo, queria que você falasse rapidamente, né, de forma resumida, aqui, o que nós podemos esperar deste curso, quais são as pessoas que nós aguardamos, né, o nosso público-alvo, e rapidinho, só convidar o pessoal realmente a participar no Dia dos Namorados, do nosso treinamento especial. Então, pessoal, no dia 12/6, nós vamos fazer esse bate-papo, coloquemos assim, né? Um curso que é muito pesado, um bate-papo sobre a importância do IEGM na estruturação do PPA. Isso que a Gisele disse é muito importante. Você que está pensando em assumir um cargo público, né, tenha certeza que se você for eleito aqui no estado de São Paulo, você será cobrado pelo Tribunal de Contas, né, para dar atendimento ao IEGM, como nós já tratamos aqui ao longo dessa nossa conversa. Né, porque hoje em dia as questões do IEGM são trazidas para o relatório das contas municipais. E função e prerrogativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgar estas contas, podendo aprová-las ou reprová-las. Se, porventura, o Tribunal de Contas reprovar as contas do gestor, em última instância, o gestor poderá ficar inelegível. Né? Volto a dizer, o relatório do Tribunal de Contas, das contas anuais, está estruturado atualmente em cima do IEGM. Então, nós vamos, num bate-papo aí de 3 horas, tentar ajudá-los a entender melhor o IEGM, né, e entender como ele pode ser utilizado como ferramenta de planejamento. Né? Então, o objetivo do curso é esse. A gente espera que todos participem, os gestores atuais, aqueles que pretendem se tornar gestores, vão concorrer às eleições aí, né? Quem pretende não ser gestor, mas ser um vereador, né, que também tem que estar antenado com tudo isso que acontece, porque é uma excelente, os resultados apresentados pelo Tribunal de Contas, é uma excelente ferramenta de fiscalização pelo próprio cidadão, que pode também fiscalizar o seu gestor através dos resultados apresentados pelo Tribunal de Contas. Então a gente espera aí a participação de todos no dia 16. Desculpa, no dia 12/6, no dia 12/6, dia dos namorados, nessa apresentação que a gente vai fazer. Tá bom? Um abraço. Pessoal, se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo completo do nosso programa, é só entrar no site da GEPAM, www.gepam.adm.br. Lá você encontra todo o programa, os horários, a carga horária, o currículo do nosso querido Marcelo e consegue fazer a sua inscrição também lá pelo site, no botãozinho, né? Clique aqui. Se precisarem de maiores informações, vocês também no nosso site, no cantinho direito, tem um símbolo ali do WhatsApp. Só clicar em cima, vocês conseguem contato com o nosso suporte técnico e também o nosso suporte financeiro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso podcast, ative o sininho ali
no YouTube para receber as notificações de novos conteúdos. Nos curtam nas redes sociais, a GEPAN está no Instagram, está no Facebook. Então, periodicamente, nós trazemos informações, trazemos conteúdo. Espero que vocês gostem. Deixem aqui a sua manifestação no nosso chat. Fiquem à vontade para trazer sugestões de temas, críticas construtivas que nos auxiliem a trazer o melhor para vocês. Afinal de contas, o nosso slogan é ajudando vocês a solucionar os seus problemas. Espero que possamos cumprir com a nossa meta, né? O nosso objetivo, que é auxiliar todos vocês. Então, agradeço, Marcelo, pela participação, agradeço o Guilherme, que está aqui no nosso suporte, e espero ver vocês em breve em um novo episódio. Até mais, pessoal!